Oi, aqui é o Edu e eu vou mostrar um pouco do processo de como eu faço algumas dessas tirinhas, esses quadrinhos de uma página que eu posto no Instagram e às vezes junto tudo, grampeio, transformo num zine, num gibi, adesivo, camiseta e vou em feirinha vender, etc. Eu sempre começo desenhando no papel, direto com caneta Bic e penso numa história bem curta e direta, com poucos quadros. Eu gosto desse tipo de história e eu adoro fazer tirinha porque eu termino elas. Quando começa a ficar megalomaníaco, com dezenas de páginas, a chance de eu me frustrar e desistir no meio é muito alta, eu me conheço. Esse tipo de história é legal também, eu já participei de algumas maiores, mas eu advogo que a gente precisa ter muita bagagem concluindo coisas pequenas antes de fazer as grandes. Faz sentido? Na verdade, eu advogo também que as histórias curtas têm muito valor, elas não precisam ser gigantes para serem válidas, como uma forma de arte. Tem muito chargista, cartunista de jornal que tá aí pra provar isso. Tem uma coisa que eu sinto quando eu desenho no papel que é diferente de quando eu desenho direto no computador. Mas eu também gosto como o desenho fica mais limpo no digital, então eu geralmente faço os rascunhos no papel e depois redesenho por cima no digital, tentando preservar ao máximo o aspecto manual dos meus desenhos, um tortinho da mão, sabe? Poderia até no digital usar um lettering pronto ou deixar as linhas tortas mais retas. Em alguns projetos isso faz sentido, mas nessas tiras aqui não é bem esse o objetivo. Mas o que eu gosto em fazer o desenho assim, sem ser elaborado demais, é que eu consigo pensar numa ideia e já desenhar. Às vezes eu faço só um rascunho e redesenho melhor depois no digital, ou redesenho melhor no papel também. Às vezes só escaneio o desenho limpo e pra mim já é uma peça pronta. Depende muito do desenho. E assim, você sempre pode redesenhar e repostar depois, não existe nenhuma polícia do desenho que vai te incriminar por isso. Eu tenho feito muita coisa em folha 4, que é o tamanho de folha normal, chamequinho, porque eu tenho pensado em me adaptar mais a um formato que vai ficar legal impresso, do que me encaixar em um formato que é bom pra rede social, mas que depois eu não consigo levar pra outros espaços que importam mais pra mim, sabe? Tipo, uma tira que fica legal pensando em carrossel, mas se eu boto numa página inteira, não encaixa bem. Então eu já tenho pensado direto priorizando o que fica legal no impresso. E eu tenho feito muita tirinha em preto e branco, porque pra imprimir sai bem mais barato. É legal pensar em um desenho que funcione tanto colorido como em preto e branco, mas eu tô dando prioridade pra segunda opção ultimamente. Pra desenhar digitalmente eu uso o Krita, que é um software gratuito de pintura digital. Eu recomendo muito, não precisa ficar pagando Photoshop pra editar um desenho ou pra pintar. É bem mais leve. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo falando mais dos programas que eu uso, fazer algum tutorial ou coisa assim. Eu uso uma mesinha digitalizadora, dessas bem básicas da Wacom. Eu troquei essa recentemente, mas a última que eu usei durou tipo uns 6 anos, então ela serve bastante pra mim. Também não precisa ser aquelas mesas caras com tela e tal pra desenhar, nem precisa ter um tablet. Mas enfim, esse vídeo foi mais pra mostrar uma timelapse do processo e começar um hábito de falar sobre o meu trabalho aqui ou mostrar algumas coisas que possam ser interessantes. Eu vou deixar o vídeo rodando e uma musiquinha. E no final dou mais uma palavrinha.
Tem algumas coisas que a gente acabou mudando no meio do caminho. Por exemplo, esses balões do robô, eles tinham raiozinhos, mas eu acabei decidindo deixar eles quadrados para ficar padronizado com a máquina da outra tira, né? A câmera, enfim, que tá falando com ele. E o resultado foi esse. É uma tirinha sobre como deveria ser mais fácil fazer vídeo para YouTube sobre quadrinho do que fazer quadrinho, não necessariamente. E a outra é sobre a gente rejeitar que a IA use nossos dados, mas no fim das contas, vocês confiam mesmo? Eu não confio. Enfim. É isso, obrigado por assistir, curte, comenta, se inscreve, compartilha, faz quadrinho, compra meus zines. Valeu!